Olha que história cabeluda. O ministro Alexandre de Moraes procurou o Galípolo do Banco Central ao menos 4 vezes para falar do Banco Master, aquele que a mulher dele recebeu 130 milhões por serviços prestados. Juiz de Corte Suprema agora também pode ser lobista? Eu sou o Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. A denúncia é da Malu Gaspar, excelente jornalista do O Globo. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Relatos sobre contatos de ministro com o presidente do BC foram feitos por 6 fontes diferentes. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master. Vamos entender aqui essa história. Quero te mostrar agora a matéria do Antagonista falando sobre a matéria da Malu Gaspar no Globo. Moraes procurou o presidente do BC para interceder por Banco Master? Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, tinha um contrato com o banco de Daniel Vorcaro no valor aproximado de 130 milhões. Aqui, ó, vamos ver essa história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para interceder pelo Banco Master. A informação é da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Como mostramos, a esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, tinha um contrato com o banco de Daniel Vorcaro no valor aproximado de 130 milhões de reais. Segundo informações do jornal, foram 3 contatos por telefone e um pessoalmente com Galípolo. Em todos os encontros, Moraes discutiu os problemas do banco de Daniel Vorcaro e buscou informações sobre o andamento da operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB. Na verdade, ele estava preocupado com por que o Galípolo intercedeu e fechou o banco, né? Na verdade, o Banco Central fechou o banco e era esse o questionamento do Alexandre de Moraes. Ainda segundo o jornal, o próprio Moraes solicitou a Galípolo que fosse aprovada a venda do Master para o BRB. A operação depois foi alvo de uma operação da Polícia Federal por indícios de fraudes. De acordo com o que um próprio ministro contou a um interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Me engana que eu gosto, né? Galípolo, então, respondeu a Moraes que os técnicos do BC tinham descoberto as fraudes no repasse de 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que, se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Bom, essa fraude foi realmente descoberta, por isso que o banco foi fechado, né? Em 18 de novembro, a PF prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a PF, Vorcaro pretendia deixar o Brasil com destino à Europa. A defesa de Vorcaro negou. Os advogados do banqueiro afirmaram que ele estava seguindo para o Catar negociar a venda do Master. A prisão faz parte da Operação Compliance Zero, destinada a desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito falsos envolvendo instituições
que integram o sistema financeiro nacional. A ação cumpriu 5 mandatos de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. E olha que engraçado isso daqui. Os boquinhas de aluguel da Globo News falando que o TCU pediu explicações para Galípolo sobre a liquidação do Master. Justo agora, né? Dá uma olhadinha. O Tribunal de Contas da União, o ministro Jonathan de Jesus, deu 72 horas para o BC mandar essas informações. 72 Interessante horas. pontuar, conversando com fontes técnicas da área de controle externo, que é a atividade do TCU, elas diziam o seguinte, que o controle externo ele vai até a questão da avaliação dos recursos públicos. Liquidação, como a gente sabe, é um processo de atividade finalística do Banco Central e que não envolve recursos públicos. O Banco Central não injeta e nem preserva recurso público de ninguém. O Fundo Garantidor de Crédito também está enquadrado nesse caso. E tem mais. Segundo esses técnicos, citando aqui essa questão do limite da instituição de controle externo, há também uma atividade finalística do Bacen que não caberia esse alcance do Tribunal de Contas da União, segundo esses técnicos com quem eu conversei. E eles citam, inclusive, que isso não cabe em várias instituições, que a Receita, por exemplo, que também é uma instituição que ela tem ali, ela é fiscalizável como qualquer outra, o controle externo também não atinge fiscalização da Receita, não atinge atividades finalísticas. Lembrando também, em outra frente, o ministro Dias Toffoli já determinou também que o Banco Central dê informações, mas não sobre a liquidação, sobre a questão do inquérito de forma mais ampla. Portanto, o Banco Central vem respondendo a essas questões e a Ana Flor está trazendo no blog dela também essa preparação que os integrantes do Banco Central já estão fazendo, esperando ofensivas do Banco Master em relação à liquidação, que quer dizer o encerramento das atividades do banco. Por que o Master foi alvo de liquidação? Porque tinha uma solidez, um risco de falência, mesmo as contas ali não batiam, não estavam de acordo com a segurança que uma instituição bancária precisa oferecer e porque também descumpriu várias medidas impostas pelo Banco Central. Foi por causa desse binômio que essa liquidação aconteceu. Olha, eu não vou estranhar nada se o Alexandre de Moraes devolver o banco para o Vorcaro. Felipe Moura Brasil. Banco paga fortuna à esposa de ministro da Suprema Corte para ser defendido junto ao Banco Central. Banco Central não recebe petição do escritório dela, mas o ministro telefona 3 vezes ao presidente do Banco Central e encontra uma vez para pressionar em favor do banco. Foi contratação indireta? Agora eu quero mostrar para você na CBN da Globo, né? O Carlos Alberto Sardenberg conversando por telefone com o Merval Pereira e até o Merval está falando um negócio que eu também concordo. Dá uma olhadinha. Ô Merval, a nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. Merval, é bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Vorcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para
trabalhar a favor do Banco do Porcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade com a divulgação. Eu acho que é motivo de prisão do Alexandre de Moraes essa coisa aqui. Já crimes sucessivos cometidos pelo ministro, mas esse está berrando. Republic. Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, esposa do ministro do STF, Viviane Barsi, tinha contrato com o banco de Daniel Vorcaro no valor de 129 milhões de reais. Olha, se o Brasil fosse um país sério, Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane Barsi de Moraes estariam presos por conta desse episódio. Ministro da Suprema Corte agindo como lobista. Isso pode, Arnaldo? Obrigado por assistir o vídeo até o final.